Olá pessoal, sexta-feira novamente e eu já começo com uma curiosidade. Você sabia que você pode desenvolver um transtorno pós-traumático anos depois de sofrer aí um trauma? Por exemplo, há um ano atrás você sofreu um acidente, você foi assaltado ou você perdeu alguém, algum ente querido e de repente depois de um ano você começa a perder o sono, ter pesadelos, até mesmo ter algumas crises de pânico. Isso pode ser reflexo desse trauma que você teve há alguns anos, não somente há um ano atrás, pode ser a trauma lá da adolescência. E no vídeo de hoje a doutora Nathalie vem trazer pra gente como diagnosticar isso, quais são os tratamentos ideais para isso. Então saiba que tem tratamento, mas vamos deixar isso para a doutora Nathalie nos explicar, tá bom? Antes disso, eu já te peço, se inscreva aqui no canal, dá o seu like se gostou do vídeo, ou se não, deixa seus comentários, dá dica para o próximo vídeo, mas se inscreva. Eu sei que você assiste os vídeos e não se inscreve, é muito importante pra gente, pra você não custa nada, mas pra mim é um parâmetro para saber como que eu estou indo, tá bom? Obrigada e vamos ao vídeo! Oi gente, tudo bom? Meu nome é Nathalie, sou uma psicóloga analista cognitiva comportamental e hoje eu tô aqui no canal de novo para trazer mais um assunto da psicologia para vocês. Hoje eu gostaria de estar conversando com vocês sobre o transtorno pós-traumático e o TEA, que é um transtorno de estresse agudo. Esses dois transtornos acontecem muito comumente na vida da gente e eu gostaria de estar conversando em quais situações normalmente ele acontece e qual que é a diferenciação básica entre os dois. Bom, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, ele é bem amplo, ele é bem complexo para estudo, para você entender, para você aplicar. Mas tem algumas coisas, algumas informações que eu acho que dá para estar trazendo, que pode estar ajudando até você identificar em qual dos quadros você se enquadra mais e se você precisa de ajuda ou alguma coisa do gênero. Primeiro de tudo, tem que ter um trauma. Então, trauma basicamente é algo que te afete dolorosamente, psicologicamente, pode ser em esfera física, pode ser em outras esferas, mas que te traga grande prejuízo, principalmente que envolva dor, que envolva medo, coisas porque existem estresse ou ansiedades positivas, né? Nesse caso, a gente está falando daquela ansiedade negativa, daquela questão em que a pessoa fica totalmente perdida do que está acontecendo, ela fica com medo, ela tem diversos sonhos, ela vai dormir, ela tem crises de pesadelos à noite, revivendo aquele trauma que ela viveu. Os pensamentos dela já não são funcionais, o que significa que não ajuda a própria vida que ela tem, ela mesma, né? São disfuncionais, elas lhe fogem da função que eles deveriam ser. É importante essa parte, porque assim, quando a gente tem um pensamento disfuncional, dentro da teoria cognitiva comportamental, a gente trabalha com outro sistema que ele é bem amplo, em que a gente chama de crenças nucleares. Então, basicamente, fala que as crenças nucleares seriam um miolinho onde está ali o ser humaninho ali. São basicamente as primeiras coisas que a gente aprende como certo, como errado, que a gente intitula como coisas, aquelas primeiras lapidações que são feitas na nossa vida. Normalmente ali mais na época da infância e tudo mais. Então, essas são nossas crenças nucleares, crenças de base, as crenças mais enraizadas que a gente tem. Porém, não significa que elas são reais e nem que elas estão totalmente funcionais. Às vezes a criança passa por algum problema no processo de desenvolvimento e acaba gerando uma criança disfuncional. Então, o que acontece? Por que eu entrei nesse assunto das crenças? Se você tem uma crença disfuncional, você já tem uma predisposição para ter um transtorno pós-traumático, né? Então, você acaba tendo essa predisposição. E quando a gente identifica isso, a gente vai atrás das suas crenças para verificar quais são os seus padrões de pensamento, quais são suas crenças dominantes, o que é que está dentro da tua cabeça que está significando aquele trauma, que está agora significando toda a sua vida. Porque normalmente quando o indivíduo passa pelo transtorno de estresse pós-traumático, todos os pensamentos ou ações que ele vai ter a partir dali, normalmente são regidas através de outros meios.
Então a pessoa agora é regida através do medo, através da ansiedade, através de outras coisas que muitas vezes não tem nada a ver com a pessoa em si, ou como ela agiria caso não tenha acontecido aquele evento traumático. É bom entender que para ser caracterizado como TEPT, o transtorno pós-traumático, tem uma questão simples. Não pode ocorrer logo após o evento. O TEPT ele é caracterizado por acontecer no mínimo 30 dias depois que você sofreu o trauma. Então o que acontece? Quando acontece um assalto, acontece um trauma, perda de alguém, um acidente, isso acontece. Você pega ali para você. Mas depois de um mês, às vezes anos, aquilo ali vai voltar para ti. E daí a gente vai identificar e vai perceber que é dentro do transtorno pós-traumático. E independente de quanto tempo você vai demorar para poder externalizar isso, ainda será caracterizado dentro do transtorno pós-traumático. Então, o tratamento em terapia, se você tem essa questão do transtorno pós-traumático, você teria que buscar terapia, porque de fato essa disfuncionalidade do teu pensamento dificilmente vai te permitir fazer alterações. Na terapia a gente consegue identificar quais são os seus padrões de comportamentos que estão levando você a trazer aquela situação e não conseguir passar por aquilo ali, não conseguir ter resiliência. Que a resiliência é justamente isso, é você passar por um período difícil e se tornar maior, se tornar mais forte que aquilo ali. Então você aprender com aquilo ali que você passou. Mas o que acontece quando a gente tem um transtorno, a gente sofreu um trauma e logo em seguida, no outro dia, na outra semana, já começa a apresentar os sintomas do estresse pós-traumático? Nesse caso, é o que a gente considera o TEA, que é o transtorno de estresse agudo. Na verdade, assim, a diferenciação básica do TEA e do transtorno pós-traumático é a questão do trauma por período de tempo. Então, o que acontece? Quando você tem um trauma e já logo em seguida você tem problemas de cognição, problemas psicológicos, você já apresenta quadros disfuncionais, já em seguida, então a gente considera como transtorno agudo, o TEA. Então, o que acontece? É importante entender também o porquê que tudo isso acontece. Isso tudo é uma alteração neurofisiológica que acontece na gente. Por quê? O estresse, que ele é o hormônio base para essa questão do TEPT ou do TEA, ele é o cortisol. O cortisol ele é muito útil pra gente, ele é liberado normalmente nos momentos que a gente dorme e ele vai fazer a homeostase do corpo, vai deixar todo o nosso corpo em níveis iguais. E ele serve como anti-inflamatório, então ele vai estar ali tirando inflamações do seu corpo, ele vai estar fazendo uma espécie de cura em você enquanto você dorme. Só que o que acontece? Quando o indivíduo passa por um transtorno pós-traumático ou pelo TEA, a pessoa fica com muito cortisol na corrente sanguínea. E isso faz que a gente não tenha mais liberação de cortisol. Se a gente tem muito cortisol no nosso sistema, no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea, não é bom. E se a gente tem pouco, também não é bom. Então a gente tem que trabalhar com a homeostase. É questão de você ter todas as substâncias que você precisa, mas na mesma proporção ou na proporção que elas necessitam para o teu corpo funcionar normalmente. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é fazer o indivíduo retomar o controle de suas ações, de seus pensamentos, ressignificar o que ela passou. Então, assim, em terapia a gente vai bem a fundo, vai descobrir como que é esse indivíduo, quais são suas crenças bases, se tinha alguma predisposição psicológica para aquele desenvolvimento, para que aquilo ali tenha um agravante a mais ou não. Você vai identificar os pensamentos disfuncionais, coisas que você tem como certo, como certeza e que não são certeza, porque pensamento é só pensamento. Então, por mais que você tenha um pensamento e acredite nele 100%, ele ainda assim é só pensamento. Então, assim, a gente vai identificar quais são essas crenças, esses pensamentos que você não arreda o pé, essa falta de qualquer tipo de elasticidade, digamos assim, de você conseguir fazer outras coisas ou enxergar de outras formas aquele evento que você está passando. Então, assim, essas crenças são modificadas. A gente tem esse esqueminha das crenças, talvez eu vou estar falando aí com vocês num próximo vídeo,
Porque, segundo a TCC, que é a teoria cognitiva comportamental desenvolvida por Beck e a teoria dos esquemas, a gente teria um agrupamento de esquemas que a gente usa como base para a gente responder para o nosso dia a dia, no nosso dia a dia, que formam a gente como indivíduo. É importante também apenas salientar que para fazer também o transtorno de qualquer transtorno psicológico, em consultório a gente utiliza o Manual Diagnóstico Estatístico, que é o DSM, ou a gente usa o CID. Então são dois parâmetros de medida ali que a gente utiliza, além de diversas escalas, também tem outros testes e outras escalas comportamentais que a gente utiliza para verificar como que tá essa questão de pensamento, como que tá um diário de como que tá essa pessoa, mas seria interessante nesses casos a busca por um profissional, que com certeza vai estar te ajudando e te deixando mais claro nesse momento complicado, ok? Um beijão a todos!